Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo daqui eu quero mostrar para vocês como eu tenho feito para inserir pessoas usando o IA. Bem, a verdade é que o jeito de se inserir pessoas na cena mudou bastante, né? No decorrer aí desses últimos anos. Antigamente a gente tinha que procurar algumas fotografias dentro de banco de imagem, recortá-las, colocá-las na cena. Muitas vezes existiam bancos de fotografia já recortados que a gente já conseguia pegar alguma pessoa ou outra ali com a iluminação certa, com o recorte, blocar, utilizar efeitos do Photoshop para inserir na cena, que já facilitava muito. Mas agora com IA, esse processo se tornou extremamente mais fácil. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui do meu processo, de como é que eu tenho feito isso. Eu não sei se vocês têm feito dessa forma, mas eu tenho achado que o resultado tá ficando bem interessante, tá? Então fica aqui nesse vídeo porque eu acho que tem algumas coisas aqui que eu faço, né, mesclando os meus conhecimentos de Photoshop e tal, que pode ser que seja bem útil para você, tá? Então se você já conhece meu trabalho aqui, deixa esse like aqui. E se você ainda não conhece, nunca me viu, nunca viu algum vídeo meu, fica aqui. E se você gostar do vídeo, no final das contas você avalia se foi útil para você o conteúdo e deixa o like e se inscreve. Então vamos nessa. Eu vou aqui pro nosso querido Photoshop, né? E essa aqui é uma cena do meu amigo Felipe, lá da Mob, né? Que ele disponibilizou essa cena aqui para eu dar uma brincada. Eu tenho algumas pessoas aqui que foram inseridas na época, né? E se vocês prestarem atenção, houve um trabalho aqui, né, de, por exemplo, blocar as pessoas que estavam ali e depois inserir, né? Então, tipo, aqui tem máscaras para fazer com que a pessoa fique com o recorte certo ali, né? Se você for ver, tem um tratamento também de luz, né, na pessoa, entendeu? Então, não era, como vocês podem ver aqui, um processo fácil, né? Você tinha que realmente, além de encontrar a pessoa na posição certa, você tinha que integrar ela também no ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de se fazer essa inserção que pode ser que fique muito mais fácil, tá? Então, lembrando que aqui eu já estou com a pós-produção dessa cena feita, né? Então, se vocês forem ver aqui, ela já deu uma mudadinha do render para o resultado final. E como é que eu vou fazer esse processo de inserção aqui, galera? Bem, eu vou pegar a ferramenta aqui de seleção retangular e eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o Shift e vou clicar, segurar, arrastar e fazer uma seleção bem nesse local aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Então eu vou selecionar basicamente todo esse espaço aqui que existiam as pessoas que já estavam inseridas e é exatamente esse lugar que eu quero fazer. Bem, por que a pergunta? Por que, Marcos, você está segurando o Shift para fazer um quadrado perfeito aqui? Porque a minha intenção, galera, é justamente trabalhar com proporções que são mais sólidas, né? 16 por 9, 1 por 1, porque justamente a ferramenta de IA que eu uso, ela privilegia muito essas inserções que você dá com esses tipos de formato, né? Uma outra dica também é você vir aqui com a ferramenta retangular e dar 2 cliques e aí que ele já dá uma proporção quadrada, né? Então você pode colocar aqui, ó, 1080 por 1080. Depois você pode aumentar o lugar aqui segurando o Shift, né? E aí você posiciona esse quadrado aqui aonde você quer depois, que também pode ser uma ótima pedida aí para você fazer essa seleção que eu tô falando. Mas sem me prolongar muito aqui, eu vou segurar o Ctrl, tá? E ele vai fazer uma seleção em cima desse retângulo aqui, tá? E aí eu vou dar um Ctrl J nessa imagem aqui. Dessa forma, eu tenho só essa área aqui que já está selecionada. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e apertar Quick Export as PNG, tá? Então ele vai exportar isso daqui para uma pasta Image1, tá? Vou colocar aqui dentro, tá bom? A segunda etapa do processo, galera, vai ser a gente procurar uma referência de como vão ser essas pessoas que vão estar na nossa cena. Então eu posso colocar aqui, ó, Man and Woman Drink Wine, né? Então eu posso utilizar esse título aqui, colocar aqui, por exemplo, fotos, né? Então ele vai me dar mais ou menos fotos de de como poderiam ser essas pessoas que vão estar aqui na minha cena. Então, isso é uma ótima forma, porque você vai direcionando como você vai querer o resultado da IA. E se você não quiser usar o Adobe Stock, você também pode pegar esse mesmo nome aqui e usar no Google Image, tá? E aí ele vai te dar também resultados. Aqui a diferença é que ele vai
ir para outro banco aqui, né? Mas o tipo de resultado é mais ou menos o mesmo. Mas vamos fazer a seguinte experiência aqui, ó. Vamos pegar esse casal aqui, né, que é legal também, que ele já tá mostrando mais como é que tá o estilo da roupa deles e tal. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e colocar aqui, ó, abrir imagem em uma nova guia. Vou salvar essa imagem. Bem, no ChatGPT, eu vou vir aqui numa parte chamada Explore GPT. Isso aqui, pessoal, é uma dica muito boa, porque algumas pessoas elas até costumam vender esses agentes de IA, sendo que você pode procurar esses agentes aqui de uma forma muito fácil e prática para o que você quiser. Então, eu vou usar uma ferramenta aqui chamada Nano Banana Pro, que é um modelo de IA da Google que você consegue gerar imagens com uma boa qualidade. E a grande vantagem é que ele funciona tanto como criação de imagem como edição de imagem. Então eu vou vir aqui, procurar aqui, ó, Nano Banana, você vai digitar, tá? E aí eu gosto de usar justamente tem vários aqui, tá, galera? Porque a comunidade vai criando e a galera vai alimentando. Mas eu gosto de usar esse daqui, que é um amarelinho e aqui dentro eu vou usar esse recorte aqui, tá? Da página, da imagem que eu fiz. Então eu vou colocar ele aqui primeiro e depois eu vou colocar o recorte do casal, tá? Vou inserir os dois aqui dentro do ChatGPT. Aqui no chat eu vou escrever o seguinte: gostaria de um prompt para inserir esse casal sentado no sofá tomando vinho. Eles podem estar fazendo o mesmo gesto e utilizando as mesmas roupas, ok? E aí ele vai entender isso daqui. Como eu já falei em algum dos vídeos meus, eu gosto da comunicação aqui seja como se eu estivesse falando com um brother. Então você pode realmente ser bem informal aqui, explicar a sua ideia, falar realmente da forma com que você pensou que poderia ser a cena. E aí você vai aqui e joga essa imagem para o GPT transformar essa mini conversa que a gente está fazendo aqui em um prompt, tá? Uma coisa que eu pedi aqui é para que ele me desse o prompt em um bloco de texto, né? Porque fica muito mais fácil aqui de eu pegar esse prompt e copiar depois para a ferramenta. Bem, galera, eu vou usar aqui o FreePic, tá? Mas o jeito que você vai usar o Nano Banana é muito ao seu critério. Você pode usar o Nano Banana pelo CREA, pode usar o Nano Banana pelo Higgsfield, pode usar o Nano Banana até mesmo pelo próprio Photoshop. Eu vou ver se eu consigo até mostrar para vocês aqui no final da aula. Então, o Nano Banana, você tem várias formas de você utilizar ele, porque é uma API e a galera compra a licença dessa API para utilizar em vários locais. Então, é permitido você usar o Nano Banana. Esse daqui é um serviço mais premium, que é o FreePic que eu uso. O plano que eu estou usando aqui, ele me dá um acesso ilimitado para o Nano Banana, por isso que eu gosto bastante. Então eu venho aqui nessa parte, né, de carregar imagens, clico, e aí eu vou atrás das minhas mídias, né? Eu vou vir aqui e adiciono a mídia bem aqui, tá? Agora eu vou pegar aquele prompt que vocês tinham visto, copiar ele e colar aqui. Bem, a proporção que eu vou usar aqui vai ser 1 por 1, porque é uma proporção quadrada. Lembra que eu falei para vocês sobre utilizar proporções que já estejam aqui e tal, porque facilita na hora da entrega e também vai fazer com que as pessoas elas caiam exatamente no lugar ali, né? Então eu gosto mais de fazer desse jeito. Dá para usar o automático? Dá, funciona. Só que você mantendo o recorte certo aqui, já facilita muito esse processo. Então eu vou gerar essa pessoa aqui e aí ele vai mandar isso daqui para a fila e vai me retornar isso daqui a pouco. O bom é que essa ferramenta aqui também, galera, me dá a opção de colocar 4K, né? Então eu posso vir aqui, só que 4K ele já gasta crédito meu, tá? Ele vai dizer aqui que eu posso gerar 217 imagens em 4K com os créditos que eu tenho aqui. Então eu vou gerar rapidinho. E eu também tenho outros tipos de modelo aqui que eu posso usar. O Nano Banana é um modelo de IA que você pode editar imagens, ou seja, ele mantém a consistência da sua imagem e edita o que você quiser ali. Mas tem o Flux também.
O Flux você também pode fazer a mesma coisa. Então eu posso mudar aqui, por exemplo, para o Flux Max e fazer uma nova geração também. Ó. Eu posso testar fazer isso aqui com o Flux. E aí eu mando também esse job e uso outro Flux também, ó, o Flux Pro. Tem o novo também, que aqui é o Flux Clean, né? É o modelo do Flux que parece que ele é um pouco mais leve, né? Então ele também manda gerações que são mais rápidas. Você vê que o tempo dele ali de resposta é muito mais rápido, né? Tipo, ele dá mais ou menos 11 segundos. Então eu posso gerar aqui várias opções desse mesmo casal para eu pegar ali e inserir na cena depois. Então vocês podem ver aqui com o mesmo prompt eu consegui ali várias opções de pessoas, né? Acho que a única coisa similar aqui que ele manteve no Nano Banana é a questão das roupas, que realmente ficaram bem parecidas, mas ele mudou um pouco a idade, né? Eu também não especifiquei aqui que eu queria que fosse parecido, tal, mas é uma coisa que eu poderia também ter colocado ali no prompt, sem problema. Ó. Então ele já me deu esses dois resultados que ficaram ótimos. Esse aqui do Flux, ele já mudou mais o resultado aqui, ele já mexeu na minha cena, né? É uma coisa que acabou sendo ruim. No entanto, eu gosto muito do resultado que ele me dá aqui, porém eles ficaram olhando para a câmera, né? Que é um lado ruim. Aqui eles também ficaram interessantes, né? Mas acho que ficou um pouco grande, fora de escala, e também eles estão com um olhar assim bem estranho, me causou uma certa estranheza, sabe? Esse aqui já ficou um pouco mais natural, porém ela tá olhando para a câmera, e eu achei que isso aqui ficou bem estranho. E esse daqui também eu achei que ficou maneiro, tá? Não, acho que não tem tanta qualidade quanto aquele ali, mas eu achei que ficou bem interessante esse daqui também. Então vou fazer o seguinte, vou exportar esse do Flux, que esse aqui inclusive foi o Flux Clean, né? Ele me deu mais consistência do que o Flux 2 e o Pro, né? E o Max também. O Max ele mudou a minha cena, a coloração da minha cena. Eu vou baixar esse resultado aqui que ficou em 4K. E aí, galera, o que é que eu faço? Tá na frente, né? Mas vamos lá. Vou apertar aqui com o botão direito e vou colocar em Smart Object, tá? Convert to Smart Object. E aí eu vou vir aqui, ó, dar 2 cliques nele e vou colocar agora as pessoas que eu tinha ali, tá? Então eu vou pegar a galera que eu baixei, né, do Free Pick, colo aqui. Ah, beleza, ele não colou ali exatamente no mesmo tamanho. Tudo bem, eu dou um Ctrl T, aumento ele aqui pelo... É bom segurar o Alt, tá? Porque ele já aumenta aqui pelo meio. E aí ele colou aqui. O que é que eu faço agora? Ctrl S. Ele vai agora cair exatamente no lugar ali onde ele deveria estar. Como é que eu faço para colar o outro agora? Botão direito, New Smart Object via Copy, tá? Por quê? Para ele não acabar substituindo o resultado que vocês estão vendo aqui. Ele vai criar um novo objeto inteligente. Então eu vou vir aqui agora, colar agora o novo casal, né? Que tinha ali da outra parte. Então eu posso pegar os três aqui, dar um Ctrl E, salvar, né? E aí eu tenho agora essas duas opções. Notem que o Flux, ele muda um pouco a coloração da minha cena. Já o Nano Banana, eu acho que ele mantém mais a integridade ali da cena, né? Faltou aqui só trazer um pouco pra cá, né? Pra ele mostrar mais um pouco a questão ali do reflexo. Deixa eu mudar aqui minha cara de novo pra não atrapalhar aqui as dicas, né? E aí, galera, eu tenho essas duas opções. Vou dar uma outra dica também. Tá vendo que aqui ele também deu um probleminha na perna dela ali, né? Tem como corrigir isso daqui com o próprio Photoshop, tá? Você pode vir aqui e se você já tiver o Firefly, você vem aqui no Generative Fill e pode utilizar, né? Sem problema aqui, digitar sapato tal para ele corrigir aqui. Mas eu vou dar uma dica melhor depois. Então, qual é o próximo passo aqui para deixar essa galera melhor? Eu vou usar, pessoal, o Clarity Script, né? Não sei se vocês conhecem, que é um script desenvolvido pelo meu amigo Vitor Reuter, que a gente lançou junto no ano passado. E se você não souber muito sobre ele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, mas basicamente eu posso rodar esse script aqui, ele é basicamente integrado com a plataforma do Replicate e você pode fazer um enhance nessas pessoas que estão aqui, né? Então eu vou colocar uma qualidade aqui de 1000, tá? Vou botar mais ou menos aqui em Refiner, porque eu não quero que a força do prompt fique muito grande. E a criatividade 0.3, tá? Vou rodar isso daqui, esperar mais ou menos uns 30 segundos, que é o tempo que ele vai fazer esse upscale, e a gente volta aqui só para ver como é que ficou o resultado. E aí, galera, eu já consegui melhorar as pessoas aqui, tá? Então, olha só, antes como tava,
depois, ó, antes, depois. Então esse scriptzinho aqui, ele vai adicionar mais realismo às pessoas ali da tua cena, né? Só tomar cuidado ali que em algumas partes ele vai acabar dando esse problema, né? Então você pode vir aqui, ó, e ir melhorando detalhes das pessoas, né? Ele vai acrescentando aqui mais detalhes no cabelo, né? Mais detalhes aqui na relação ao rosto, as taças de vinho, vai deixando o sapato do cara ali mais ilustrado, né? Então, é uma forma aí de você rapidamente melhorar aí um pouco a questão da sua inserção, né? É lógico que também é importante você vir aqui depois, ó, porque aí vocês podem ver que ele piorou um pouco a qualidade da nossa imagem, ó. Tá vendo? Que ele vai, isso é normal. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês utilizarem aqui a ferramenta de Object Select, tá? Vocês podem colocar aqui na opção de Cloud e vocês fazem uma seleção. Então, olha só, se você encostar o mouse aqui, ele já vai reconhecer. Então, você pode segurar o Shift e também segurar o Shift nela, tá? Que aí ele vai pegar a seleção dos dois. Ou então, vocês podem circular aqui eles dois e ele vai justamente pegar ali a seleção e vai fazer, ó. Ele só acabou reconhecendo do cara, então, mas dá para pegar da moça ali também, consequentemente, né? Aqui eu vou ter que fazer um pequeno ajuste com a laço, tá? E aí vocês fazem a seleção, né? Que eu, no caso, eu vou colocar dentro de uma máscara. Uma outra dica também é, às vezes, vir aqui em Feather, tá? Aumentar um pouco a questão do Feather para ele extrapolar um pouco a máscara ali. E esses detalhes aqui que acabaram ficando, né? Vocês podem estar acrescentando com o próprio brush mesmo, né? Para não ficar vazando muito essa questão aqui dos detalhes, ó. Que é importante também não perder, né? Detalhe de sombra do cara. Aqui também a questão da perna que se perdeu um pouco, né? Então isso aqui, pessoal, vai ser importante para realmente não ficar muito estranho ali, né? É para você não perder qualidade ali do teu render, né? E aqui vai ser mais para a título de trazer um pouquinho mais de detalhe para algumas coisas, tá? No script também tem outras opções também que você pode utilizar, como modo realista e tal. Então, pessoal, eu só troquei aqui a versão do Photoshop porque eu vou utilizar alguns recursos aqui que não tem na versão do Photoshop que eu estava usando, né? Mas, olha só, eu vou fazer um recorte aqui nele e com o próprio Firefly aqui que eu tenho da Adobe, eu posso colocar aqui, ó, Face Smile nele, né? Porque aí ele vai mudar mais ou menos o rosto dele, que eu achei que ficou um pouco estranho, e vai me dar algumas opções melhores. Então é isso, né? Ele me deu uma segunda opção aqui, né? Tem essa opção, tem essa também que ficou mais ou menos ali, né? O problema é que ele só ficou com o cabeção. Então é mais questão de teste mesmo, de você ver alguma opção aqui que tenha ficado bom para você. Uma outra dica também, galera, é que eu falei para vocês que não é necessário que você precise usar aquela ferramenta, né? Se você já tiver a assinatura do Photoshop, por exemplo, você pode pegar aquela mesma seleção que eu fiz aqui, por exemplo, e usar aquele mesmo prompt. É só você vir aqui em Generative Fill e trocar para o Nano Banana Pro. Aí aquele mesmo prompt que a gente usou no GPT, a gente copia aqui, ó, cola, e aí ele vai gerar pra gente. E o bom é que você nem precisa sair do Photoshop, né? Ter aquele trabalho de, pô, tenho que ir lá no FreePic, colocar, às vezes também você tem que assinar uma ferramenta. Se você já assina o Photoshop, ele já hoje te dá a grande vantagem aí. Fora as atualizações do Photoshop que vão vir aí daqui a pouco, vão estar muito boas, né? Então, olha só, ficou até bem mais maneiro do que o resultado lá que o Nano Banana do FreePic tinha me dado, né? Mas bem próximo, né? As roupas estão parecidas, tal. A única coisa é realmente a baixa resolução que a gente teve aqui, mas é só uma questão de dar um upscale, né? Nessa parte aqui, não chega a ser um problema grande isso, né? E aí, galera, eu vou dar uma dica extra aqui pra vocês, que é que você pode colocar quem você quiser também na cena, né? Então, por exemplo, vamos fazer a seguinte experiência, tá? Eu vou pegar, tipo, uma seleção aqui só do rosto do cara, né, que vocês estão vendo aqui, e vamos pegar aqui ó, uma foto que eu já deixei separada, e vamos pegar aqui, ó, uma foto desse cara aqui, não sei se vocês conhecem, né? Que coisa mais linda. Aí eu vou pegar a foto aqui, né, a minha foto, e vou colocar lá no chat GPT, né? Então,
o que é que eu faço aqui, ó? Eu já até fiz aqui a experiência, mas eu já vou resumir para vocês, tá? Eu peguei a minha foto e a foto do cara e coloquei aqui, ó. Gostaria de um prompt para inserir o rosto dessa pessoa no cara que está sentada de terno. Considere que eu vou carregar a imagem da pessoa no prompt. Então ele já fez um prompt para mim adaptado para isso daqui, né? Se vocês forem ver, vamos ler o prompt aqui rapidinho. Substituir o rosto do homem de terno preto sentado no sofá à esquerda pelo rosto da pessoa inserida na segunda imagem. No FreePic, galera, vocês vão ter que colar o prompt e vocês vão ter que fazer uma marcação dele aqui, ó. Então, por exemplo, eu não coloquei aqui, não carreguei imagem 1 aqui, imagem 2, então substituí o rosto do homem de terno à esquerda, @image1, e vou colocar aqui, substituir o rosto da pessoa carregada ali à direita, da imagem carregada, que é a imagem 2 ali, ó. Então você vai colocar @image2. E aí ele vai saber qual que você quer colocar aqui, você vai botar para gerar. E aí, galera, olha só como ficou esse resultado aqui. Se ficou parecido ou não comigo, né? Então eu vou colocar aqui, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui e vou pegar aqui o rosto dessa pessoa, né? Essa pessoa aqui é ótimo, né? E vou colocar aqui na cena, ó, tá? Então eu vou colar aqui e vou botar, né? Então olha só como é que ficou o antes e o depois, né? Então é isso, galera. Tô aqui de boaça, tomando um vinho só de boa. Eu acho que o que eu posso concluir com esse vídeo aqui é que, de fato, EA, cara, é uma ferramenta extremamente poderosa. Sendo bem sincero com vocês, eu gosto de EA, mais ou menos, tá? Eu não sou tão fã de EA assim, mas eu tenho utilizado muito aí no meu dia a dia, no meu trabalho, tenho aprendido como utilizar e tô aqui também para compartilhar esse conhecimento aqui com vocês, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ir adaptando o nosso conhecimento, fazendo coisas que antes eram desafios grandes para a gente, né? E agora a gente pode aprender a como mexer nessas ferramentas e criar coisas que antes não eram tão fáceis assim de ser criadas por uma pessoa só. É lógico que essa é uma coisa que acaba vindo aí com grandes problemas relacionados à IA, que vai impactar muito aí o nosso mercado de trabalho, mas eu fosse dar uma dica para vocês aí, é que cada vez mais a gente vá aprendendo como realmente usar essas ferramentas, incorporar na maneira com que a gente vai trabalhando, até porque a gente não vai conseguir mudar, né, a forma com que as empresas vão estar enxergando essas ferramentas daqui para frente. Então, um grande abraço para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve e dá o like no vídeo e a gente se vê aí nos próximos vídeos.